Fala perdidos, beleza? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Carro Sem Sufoco, onde a gente dá aquelas dicas marotas para você poder comprar, usar, manter e até vender o seu carro sem passar tanta raiva. Antes de a gente começar aqui o papo de hoje, cara, já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like no vídeo, comenta o que você quiser comentar, beleza? Segue a gente em todas as redes, os links estão todos aí embaixo. Bom, no último episódio a gente falou sobre como comprar seu carro zero. Então, avançando um pouco na cronologia dos carros, nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouco sobre como comprar seu carro seminovo. Como a gente falou lá no primeiro vídeo, seminovo a gente considera aquele carro ali até 2, 3 anos de uso, 20, 30 mil quilômetros, ou aquele que já saiu das mãos do primeiro dono. E o nosso mercado hoje está inundado desses carros à venda, cara. E a galera tá cada vez mais pensando em partir para um seminovo, em vez de pagar muito caro num carro zero. Então fica ligado aí para você comprar o seu seminovo sem passar tanto sufoco. Bom, basicamente a gente pode listar 3 grandes pontos positivos na hora de você comprar seu carro seminovo, cara. E o primeiro deles é o financiamento, cara. Afinal, hoje em dia, quem tem grana para comprar carro à vista, não é mesmo? E carro seminovo normalmente tem políticas de financiamento bem próximas das praticadas para carro zero. Em alguns casos você consegue até a mesma taxa de juros, dependendo da sua ficha, dependendo da financeira, dependendo até do carro. Um outro ponto bem positivo também nos seminovos é que a chance de você encontrar um carro pouco rodado com quilometragem real, a gente vai falar disso em alguns episódios para frente, é muito maior. Afinal de contas, são carros com 2 ou 3 anos de uso, até 30 mil quilômetros. Então, não é raro você encontrar um carrinho ali com 2 anos de uso e 15 mil quilômetros, 18, 20 mil quilômetros. E o terceiro ponto positivo, que para mim é o maior de todos, é que a grande maioria dos carros seminovos ainda estão com a garantia de fábrica vigente. Olha que maravilha! Então agora a gente vai dar uma pincelada no que você tem que fazer para achar o seu carrinho seminovo. Bom, o primeiro passo parece simples, mas muita gente se perde nessa etapa. Em vez de você começar a fazer a sua pesquisa pelos modelos que você acha interessante ou pelos modelos que existem no mercado, começa a pesquisa por quanto você quer pagar. Nossa, parece até piada, né? Alguém pesquisa carro sem definir quanto vai gastar? Cara, não é isso. É que se você não ficar com o seu orçamento na sua frente, na sua mente, o tempo todo você se perde no mar de opções, de modelos, versões, montadoras disponíveis. E o seu preço vai cada vez subindo mais. Então você tem que focar no seu orçamento. Voltando aqui no último vídeo dos carros zero, né? Tanto o orçamento total quanto que você vai gastar por mês no caso de um financiamento. Beleza? Essa regra é igual. Depois que você tiver um orçamento definido, você vai para o tipo de carro que você quer. Um hatch te atende? Não, tem que ser um sedã. Não. Para mim tem que ser uma perua. Aí você já se lascou, porque não tem mais no mercado, beleza? Não, na real eu quero mesmo um SUV. Eu quero uma picape. Define o tipo de carro. Não, eu acho que para mim pode ser um hatch ou pode ser um sedã. Beleza, não tem problema. Assim você vai filtrando cada vez mais a sua pesquisa. Depois disso feito, você já vai ter ali 3, 4 modelos na sua lista. Tenta não pegar muito mais do que isso, porque na hora de busca em concessionária, em agência, você vai ficar louco. Então, se limita ali a 3 ou 4 modelinhos, já está excelente. Escolheu esses 3 ou 4, cara, aí você vai na internet, nos diversos sites que tem, fóruns e etc, procurar as opiniões de quem tem aquele carro, para você ver se o carro tem algum problema crônico, se tem algum histórico de recall ou algum histórico de quebra muito sério. Assim você ou consolida o carro na sua lista ou tira ele e coloca algum outro no lugar. Detalhe, não é porque aquele carro tem um problema crônico que você não pode comprar ele. Se você gostar do carro, você compra, mas você tem que comprar sabendo que ele pode dar aquele problema na sua mão. Aí, a partir disso, você já vai para ver o seu carro. Nunca compre carro sem ver o carro pessoalmente, beleza? Ou sem alguém da sua extrema confiança ver aquele carro, no caso de carro de outro estado. Tá ficando cada vez mais comum isso, não é mesmo? Hoje em dia, inclusive, tem várias pessoas que prestam esse tipo de serviço. Algumas pessoas chamam de car hunter, outras de personal car. Fato é, algumas pessoas buscam aquele modelo que você quer, analisam, uma análise muito mais criteriosa, tem gente que tem nome no mercado, tem reputação a zelar, então tem gente que não erra, beleza? E te dá um parecer se aquele carro é comprável ou não. E aí a decisão é sua. Você pode contratar esse tipo de serviço, por sinal é até recomendável. Fato é, nunca compre sem ver ou sem fazer alguma análise, mesmo que por terceiros contratados ou de confiança. Beleza? E basicamente existem 3 lugares que você pode comprar o seu carro seminovo, assim como carros usados. Ou você vai em uma concessionária credenciada de alguma montadora, ou você vai nas famosas
agências ou garagens, cada estado ali dá um nome. São aquelas lojas que não tem bandeira, que não tem credenciamento de montadora. Loja de seminovos, lojas multimarcas. Por último, você pode comprar diretamente do proprietário, que a gente chama de compra de particular. E qual é a diferença entre esses três tipos, cara? Bom, vamos lá. Quando você tem uma concessionária da Volkswagen, da Chevrolet, da Honda, da Toyota, não importa. A grande maioria tem um departamentozinho lá de seminovos. O que são aqueles carros ali, cara? Como que eles foram parar ali? Aqueles carros foram parar ali após uma negociação de venda de um carro 0 km. Alguém tinha aquele carro ali seminovo com 1, 2 anos de uso, 3 anos de uso, levou na concessionária daquela montadora para pegar um carro daquela montadora e na negociação entregou o carro seminovo dela. A concessionária pega aquele carro, dá um trato e coloca no showroom para vender. Normalmente, concessionárias grandes, autorizadas de montadora, credenciadas de montadoras, não colocam em seu showroom de seminovos carros que estão ruins, carros que têm algum problema de documentação, carros que têm algum problema mecânico ou eletrônico grave. Normalmente, pode ter exceção. Então, se a gente pega na estatística, é mais provável que um carro que esteja no salão de seminovos de uma concessionária autorizada de montadora esteja bom. Por outro lado, normalmente, eles são mais caros. E além disso, tem um outro detalhe. Hoje, 2023, algumas concessionárias já estão praticando uma espécie de garantia estendida, garantia extra para os carros vendidos ali como seminovos. Aí você tem que analisar caso a caso. Bom, indo para a segunda alternativa, que são as agências ou garagens, enfim, lojas multimarcas. Essas lojas, algumas delas, não são todas, elas adquirem esses carros e colocam lá à venda como repasse das concessionárias que vendem carro zero. Como que isso funciona? Você tem um seminovo que não está muito bom, precisa de uma coisinha ali a mais, é um carro que não vale muito porque não está legal. A concessionária pega o carro na negociação do carro zero, porque ela quer vender o carro zero, tá? Só que ela não vai poluir o showroom dela com o seu carro que não está muito legal e não compensa para a concessionária arrumar aquele carro para vender. O que ela faz? Ela repassa para uma loja multimarcas, para uma agência, a um preço mais baixo, porque a agência sim vai pegar aquele carro, vai dar um tapinha nele, vai dar uma pincelada e vai botar lá para vender. São todas que fazem isso? Não. Existem garagens e agências, lojas multimarcas, que vendem por consignação. Você tem um carro, você quer vender, mas a concessionária pagou muito pouco quando você foi avaliar para pegar um 0 km. Então você procura uma dessas lojas, agências de consignação, deixa o seu carro lá, e aí a agência vende o seu carro, fica com uma parte e você fica com o restante. Existem também algumas que compram carros para vender. Enfim, é um mercado muito amplo, você tem que ter muita atenção, porque infelizmente tem muito picareta nesse mercado, mas também tem muita gente boa que trabalha direito e vende bons carros. E na última alternativa, você pode comprar o carro direto do dono dele, você pode fazer a compra de particular. Normalmente é assim que você consegue pagar os menores preços no carro, porque o cara só quer vender o carro dele, não tem lucro de concessionária no meio, não tem lucro de agência, é comprador e vendedor. Por outro lado, não existe garantia, não tem choro. Se o carro der um pau na sua mão e você quiser cobrar do cara, você vai ter que ir para a justiça e aí a gente sabe que a novela é longa. Então, na hora de você comprar seu seminovo, essas são as opções que você vai encontrar no mercado. Você pode ir aonde você quiser. Eu sugiro que você faça uma busca geral, pegue algumas opções e aí você vai elencando os prós e contras de cada uma. Bom, você fez essa sua pesquisa, agora você tem ali 3 ou 4 carros, não vai muito além disso, tá? De modelos diferentes ou do mesmo modelo, enfim, que estava naquela lista inicial que você separou e você gostou e você vai comprar um daqueles 4 ali. Bom, mas aí quando você vai ver esse carro, independente dele estar numa concessionária, numa agência ou na casa de alguém, no trabalho de alguém, o que você tem que olhar? Como eu disse, é recomendável que você contrate algum profissional para analisar o carro, para verificar a documentação do carro, para te dizer se aquele carro é comprável ou não. Mas esse serviço não é barato. Então você não pode contratar para todos os carros que você for ver. Tem algumas coisinhas que você mesmo pode olhar para já excluir aquele carro da sua lista. E a principal delas, cara, é a quilometragem. Hoje em dia, infelizmente, ainda tem muito carro com quilometragem adulterada à venda. Então qualquer coisa muito fora do normal, desconfie. Carro com 3 anos de uso e 6 mil quilômetros, desconfie de tudo. Quando a gente fala de quilometragem, tem alguns indícios que mostram que aquele carro parece ser mais rodado do que é. E aí, cara, ficou na dúvida? Passa ele pra frente, desiste dele e vai para outro. Então, que pontos são esses, cara? Bom, a gente disse aqui que um carro seminovo é ali até 20, 30 mil quilômetros, 2, 3 anos de uso. Mas tem gente que roda muito, então você pode ter um carro com 2 anos de uso,
com 50, com 60 mil quilômetros. Independente do carro ter 10, 20 ou 60 mil quilômetros. Nos pedais do carro tem aquela borrachinha que vai por cima, que a gente chama de pedaleira. Normalmente ela é de borracha. Alguns carros mais caros, ela pode ser de alumínio, enfim. Normalmente é de borracha. Aquilo ali sofre desgaste com o tempo. Com o tempo, com o uso. Não é com 50 mil quilômetros. Não é com 60 mil quilômetros. Se um carro está marcando 30 mil quilômetros e está com a pedaleira do freio completamente gasta, sinto muito lhe dizer, é bem provável que essa quilometragem foi adulterada. Outras coisas, como maçaneta muito arranhada, volante gasto, câmbio gasto, freio de mão gasto, banco de couro quebradiço, banco gasto, botões no painel, alguns botões com o tempo eles vão perdendo a tinta, ou algum adesivo vai se soltando, tudo isso pode indicar quilometragem adulterada. Uma outra forma de você analisar se aquela quilometragem pode ter sido adulterada ou não, são os carimbos de garantia no manual. Se o carro tem 35 mil quilômetros e foi fabricado em 2021, no manual tem que estar o carimbo da revisão de 10 mil, de 20 mil e de 30 mil. Normalmente as revisões são de 10 em 10 mil. Algumas montadoras praticam quilometragens diferentes, mas o padrão é 10 em 10 mil. Se faltou alguma, ou se o carro está com 50 mil quilômetros, só tem revisões até 30, qual é a explicação? Ah não, o dono parou de fazer revisão em concessionária. Suspeite. E para fechar o caixão, existem os pneus. Os pneus que saíram de fábrica com o carro, se o carro foi usado corretamente, aqueles pneus devem durar no máximo 70, 80 mil quilômetros. Passando disso, aí é exceção. Pode acontecer, mas é exceção. E quando é feito rodízio? Se não é feito rodízio, os pneus da frente, logicamente, vão sofrer um desgaste muito maior em carros de tração dianteira, que são 95% do mercado hoje em dia. Em carros de tração traseira, os pneus de trás podem desgastar mais rápido. Mas como que você aplica esse conhecimento na sua vida? Você foi ver aquele carrinho que está com 30 mil quilômetros rodados. É um belo carro 2021 com 30 mil quilômetros rodados. Eu te digo com 100% de certeza, a menos que tenha acontecido algum acidente, furou um pneu, estourou o pneu em batida, alguma coisa assim, esse carro tem que estar com os 4 pneus originais de fábrica. Aí como que eu sei que o pneu é original de fábrica? No pneu tem lá a marcação da data de fabricação dele. São 4 numerozinhos, onde os 2 primeiros indicam o número da semana e os 2 últimos indicam o ano de fabricação. Então se tiver lá 19, 21, o pneu foi fabricado na 19ª semana de 2021. O carro é 2021, tá ok. Ah não, o carro é 2022, beleza. Isso acontece. Agora, o carro tem 30 mil quilômetros, fabricado em 2021, e os pneus são de 2023, é bem provável que essa quilometragem tenha sido adulterada. Existem exceções? Sim, infelizmente, acontece muito. Furto de roda de carro. Você para seu carro na rua, quando volta ele está em cima de tijolos, sem as 4 rodas. Pode acontecer. O fato é, tem que existir uma explicação. Se o carro nunca teve as rodas roubadas, se o carro nunca estourou pneu, se o carro nunca passou por nenhuma adversidade desse tipo, o que aconteceu com o pneu? Então, cara, você vai ver um carro seminovo para comprar, a primeira coisa que você deve olhar é a data de fabricação dos pneus e fazer essa equivalência com a quilometragem do carro. Porque se isso botar a pulga atrás da sua orelha, cara, minha dica para você, nem continua, nem perde seu tempo. Porque pode ser que você se apaixone por aquele carro e decida comprar ele por cima de qualquer dúvida. Então você pega todos esses indícios, tá, para te ajudar a já imaginar se aquela quilometragem foi adulterado ou não. Bom, essas coisinhas mais técnicas que você pode olhar no carro, a gente vai falar mais adiante, mostrando no carro para vocês. E aqui nesse vídeo, para a gente fechar essa discussão de compra de seminovo, vamos falar um pouco sobre negociação. No último vídeo, onde eu falei de compra de carro 0 km, eu dei algumas dicas para você negociar, para você diminuir o preço do carro na concessionária. Carro seminovo, isso não acontece tanto. Principalmente porque você não está comparando maçã com maçã. Você está comparando maçã com banana. Mesmo que sejam 2 carros iguais. Você não pode ir numa loja para ver um Polo 2021 que está 80 mil reais. Você vai em outra, ver um Polo 2021 que está 79 mil reais. Se você voltar na primeira loja e falar pro cara, ó, lá tem o mesmo carro por 79 mil, você baixa o preço aqui, ele pode simplesmente falar para você o seguinte, não, o meu carro está melhor do que o de lá com certeza tem algum problema. Como que você vai argumentar com isso, entendeu? Então você perde um pouco desse poder de jogar um contra o outro. Por outro lado, você tem uma oferta muito maior e muito mais diversificada de modelos, versões e preços. Mas minha recomendação para você, não mira só no valor. Se tem 2 carros
parecidos, estados de conservação próximos, R$ 1.000 a mais do que o outro, cara, não seguir só pelos R$ 1.000 a menos, tá? Dá uma olhada geral no carro, quilometragem, tudo isso. Por último, não menos importante, eu falei aqui que a maioria dos seminovos ainda tem garantia de fábrica. Isso você tem que se certificar na hora que você for comprar seu carro. Como? Vamos lá. Carro seminovo tem obrigação de ter um manual. Se ele não tem um manual, passa pra frente. Alguma coisa aconteceu, beleza? Lá no manual, lá no finalzinho, tem os carimbos das revisões nas concessionárias. Quando você vai ver um carro, você antes já pesquisa qual que era a política de garantia para aquele carro. Hoje o padrão são 3 anos ou 100.000 quilômetros. Algumas montadoras oferecem mais do que isso. Sabendo da política de garantia para aquele carro, você vai lá no manual, verifica se todas as revisões estão carimbadas no manual. Se o carro tem 52.000 quilômetros, ele tem que estar carimbado até a revisão de 52.000. Se faltou alguma no caminho, ele perdeu a garantia. E para você ter certeza, você pode ir em qualquer concessionária da montadora daquele carro, com o número de chassi, e pedir para o pessoal consultar no sistema se o carro ainda tem garantia ou não. Aí é 100% de certeza. Bom, aí você fez tudo isso, cara, e chegou ali com 2 carros, sabe? 2 ali, que você, não encontrei nenhum problema nesses 2 carros, o preço tá bom, negociei, tá lindo. Aí você chama alguém, algum profissional, um personal car, um car hunter, alguém que faz perícia, laudo cautelar, para ir lá e verificar se o carro já foi batido ou não, se a recuperação foi feita direito ou não e, principalmente, se ele tem alguma pendência de documento. Feito isso, você já vai ter uma segurança muito grande para comprar seu seminovo, sabendo que a chance de dor de cabeça é bem menor. É menor, porque ela existe, tá? Se você quer o máximo possível de chance de não ter dor de cabeça, meu filho, sinto lhe dizer, é 0 km. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Fica ligado aí para os próximos vídeos, beleza? No próximo a gente vai falar de compra de carro usado. Aí o bicho pega. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, cara. Comenta o que você quiser comentar. Deixa o like no vídeo. Segue a gente em todas as redes sociais. Os links estão aí embaixo, beleza? Fica ligado para as próximas. Um abraço, valeu!